O mundo de hoje nos ensina versatilidade. Quem não tiver o comprometimento com o coletivo fica pelo caminho. Dono de muitas habilidades, o volante Thiago Maia sabe muito bem qual é o nosso papel neste momento crítico de combate ao coronavírus. Máscaras cirúrgicas não são recomendadas para as pessoas não infectadas. É isso mesmo. Por favor, evitem beijo, abraço e aperto de mão. Vamos ajudar o mundo. Valeu? Para mais informações sobre o coronavírus, acesse o endereço abaixo. A nossa vitória começa por você. Olá, boa tarde. Meu nome é Renata Parra. Eu sou nutricionista do Clube de Regatas do Flamengo e trabalho no Cuidar, Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento. Lá eu atendo 8 modalidades diferentes e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês algumas dicas sobre como podemos enfrentar esse vírus e como que a gente pode passar por essa quarentena da melhor forma possível. Então, algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês que servem para todos. Falando sobre imunidade, esse vai ser sempre o nosso principal objetivo. Eu sempre bato com meus pacientes, com os meus atletas, de que a gente não deve se preocupar apenas com a alimentação nesse momento, né? Preciso aumentar a minha imunidade e o que eu faço? O que eu preciso comer? A gente precisa ter uma reeducação alimentar para a vida, saber fazer escolhas inteligentes, aprendendo qual é o melhor produto, qual é o melhor alimento que a gente pode consumir, que hora consumir. Dessa forma a gente não vive de restrição, não vive de dieta e consegue ter uma alimentação equilibrada. Mas falando agora, nesse momento, para quem quer, precisa aumentar a imunidade, seria uma ótima estratégia da gente prevenir o contágio desse vírus, né? Além de todas essas orientações sobre higienização, ficar em casa, ficar longe de pessoas, enfim, a alimentação pode ser um aliado sim. Então, pensando nas estratégias nutricionais que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, a fim de nos ajudar, né? Então, própolis, solução aquosa ou alcoólica, é um ótimo alimento que a gente pode adicionar no nosso dia a dia. Solução alcoólica é mais concentrado, mas é mais indicado para a população adulta e pessoas acima de 18 anos. Para as outras populações, idosos e crianças, a gente pode sim utilizar o própolis, só que é a solução aquosa. E consumir de 15 a 20 gotinhas, de 10 a 20 gotinhas ao dia pode ser uma ótima sugestão, pela manhã ou pela noite. Um outro alimento que também é super interessante para o aumento da imunidade são alimentos apícolas. Pólen, geleia real, mas não são de tão fácil acesso, então eu indicaria o própolis. Incluir temperos anti-inflamatórios na nossa alimentação também pode ser uma ótima estratégia. Cúrcuma, gengibre, na hora que a gente for utilizar, na hora que a gente for cozinhar, tá fazendo um arrozinho, legumes, um franguinho, uma carninha, no final da preparação, adicionar esses temperos pode ser uma ótima dica também. Incluir chás na nossa alimentação. O chá de guaco, por exemplo, ele é super indicado para o aumento da imunidade. Então, incluir uma vez ao dia pode ajudar sim a prevenção desse vírus. E outros chás, como o chá verde, chá de gengibre, podem ser estratégias também, já que são alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, e tudo que a gente vai fazer aqui é tentar melhorar a nossa imunidade, tá? Fortalecer a nossa imunidade. Então esses chás também seriam super bem-vindos. E também um chazinho à noite, por exemplo, uma camomila, um maracujá, um mulungu, pode ser uma estratégia pra gente baixar a ansiedade, se acalmar e ter uma ótima noite de sono. Porque já tá mais que comprovado que ansiedade, estresse e noites de sono mal dormidas podem sim atrapalhar a nossa imunidade, o nosso descanso, comprometer nossa saúde a respeito desse vírus. E uma ótima dica que eu passo para vocês é o alho cru. O alho cru, quando amassado, ele libera uma substância chamada alicina. Ele ajuda a prevenir contra micro-organismos. Então, a gente só consegue ativar essa substância quando a gente amassa o alho e ele tem que ser consumido cru. Como eu sei que isso não é tão gostoso assim, e às vezes é um sabor muito forte, misturar em azeite, colocar por cima da salada na hora que a gente estiver comendo também pode ser uma ótima estratégia. Agora falando dos principais nutrientes para aumentar a imunidade. Vitamina C, tá? É mais do que comprovado que vitamina C ajuda no fortalecimento da imunidade. Então, alimentos cítricos, né? Frutas cítricas, abacaxi, kiwi, limão, laranja, morango,
Então a ideia é que vocês procurem adicionar de 2 a 3 porções, que equivalem a mais ou menos xícaras de chá por dia, ou 2 a 3 vezes ao dia, incluir algum desses alimentos. Outro nutriente super importante para o aumento da imunidade é o selênio. E nada mais simples do que consumir 2 a 3 castanhas do Pará por dia, a gente já consegue atingir 100% das recomendações diárias do nosso organismo, tá? O zinco, ele é super indicado para o fortalecimento da imunidade. Ele é encontrado principalmente nas ostras e nos frutos do mar. Como a gente sabe que isso não é um alimento comum do nosso dia a dia, adicionar leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e também os nuts, as frutas oleaginosas como castanhas, nozes, amêndoas, também pode ser uma ótima opção para a gente conseguir atingir o zinco. Falando agora em vitamina D, a vitamina D ela é super importante para o aumento da nossa imunidade. A gente consegue ativá-la principalmente pegando o sol. Então, por que não, na hora que vocês estiverem tomando um café da manhã, almoçando, vocês vão ali para próximo da janela e ficam tomando aquele sol, 10 minutinhos, aquele sol da parte da manhã, sem protetor solar, sem filtro solar nenhum, para a gente conseguir ativar a nossa vitamina D, porque estando mais em casa é muito comum que a gente fique sem pegar sol. Tem alguns alimentos também que são fontes de vitamina D, mas eles são mais difíceis da gente consumir em grande quantidade, porque não são tão indicados assim para a nossa saúde. Então, óleo de fígado de bacalhau, leite integral, queijos amarelos, gema de ovo, manteiga, não são alimentos que a gente possa consumir em grande quantidade, tá? Agora, outros alimentos que também têm um potencial super antioxidante e anti-inflamatório e por isso podem aumentar a nossa imunidade são os crucíferos ou brássicas, que são os vegetais verdes escuros, couve, espinafre, rúcula, agrião, alcachofra. Então, super interessante acrescentá-los de 2 a 3 vezes ao dia, mas quem não está acostumado a acrescentar nenhuma vez ao dia, uma vez ao dia já é recomendado. E os alimentos roxos, as frutinhas, uva, blueberry, mirtilo, cereja, amora, açaí, o açaí puro. Os vegetais, repolho roxo, cebola roxa, berinjela, batata doce roxa, também são ótimos alimentos para a gente conseguir aumentar o consumo de antocianinas, que são flavonoides e são super antioxidantes e anti-inflamatórios. E o ômega 3, que a gente consegue consumir na forma da semente de linhaça, semente de chia, alguns peixes como atum, salmão, a sardinha, ou então na forma de cápsulas, no abacate, nas nozes, ou através de suplementos, tá? Na forma de cápsulas. E alguns cuidados que a gente precisa ter para passar por esse período bem. Cuidar do nosso intestino. O nosso intestino está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Então, o nosso intestino eles tem que estar em dia. Para isso, consumir fibras, aumentar o consumo de água e alimentos probióticos fazem toda a diferença. Dicas de alimentos probióticos, galera. Um iogurte de boa qualidade, tá? Que tenham de 2 a 3 ingredientes. Kefir que a gente pode cultivar em casa, kefir de leite, kefir de água. Os kombuchas, que são umas bebidas gaseificadas que têm colônias de bactérias, para a gente aumentar as bactérias, a colonização de bactérias boas do nosso intestino e com isso a gente aumentar a saúde. E também a gente consegue na forma de suplementos, tá? Que a gente encontra sachês ou cápsulas de probióticos em farmácias. Então, cuidar do sono é super interessante. Procurem dormir cedo e coloquem aquele chazinho que eu falei lá na frente do vídeo. E a prática de atividade física é fundamental. Uma coisa super importante é hidratação. A hidratação está totalmente relacionada também com a melhora da nossa imunidade. E tem uma coisa, quanto mais hidratado a gente estiver, melhor nosso intestino vai funcionar e mais saciado a gente vai ficar. Quando a gente não está bem hidratado, a gente confunde fome com sede, então a gente acaba comendo mais. Então, hidratação é super importante, garrafinha de água para qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, tá? Agora, pra gente conseguir então atingir todas essas vitaminas, minerais que eu citei aqui, ter uma alimentação variada em legumes, frutas, verduras, vai ser super importante. Então, aumente esses alimentos e reduzam os alimentos que vão atrapalhar e vão piorar a imunidade de vocês. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca, excesso de sal. Então, os fast foods, os doces, os biscoitos, os salgados, que eu sei que nesse momento mais tempo em casa a gente fica mais ocioso, mais ansioso e é muito comum a gente recorrer a esses alimentos. Só que quanto mais desses alimentos a gente consumir, mais nosso corpo vai depender e a gente vai ficar naquele ciclo muito ruim, tá? Então, para que a gente consiga sair desses alimentos, é importante a gente estar bem hidratado e estar consumindo os outros alimentos citados acima, frutas, legumes e verduras. Agora, um recadinho especial para os atletas. Atletas, vocês estão acostumados a
tem um gasto calórico muito alto. Vocês treinam volumes, além disso vocês saem da aula, saem da escola, saem da faculdade, vão pro treino, só chegam em casa, passam praticamente grande parte do dia de vocês na rua, se locomovendo o tempo inteiro, fora 1, 2 ou 3 períodos de treino ao dia. Então o gasto calórico de vocês vai estar extremamente reduzido, independente se vocês estejam fazendo atividade física em casa, como orientado, né? Mas então para isso a gente precisa reduzir o que a gente consome, porque se a gente mantém ou aumenta o consumo calórico, a gente vai ter um aumento do nosso peso. Aumentando o nosso peso, na hora que a gente for voltar ao treino, a gente vai perder condicionamento, né? A gente já vai ter perdido condicionamento, mas esse condicionamento vai piorar e a gente vai passar grande parte tendo que correr atrás desse peso que a gente vai ter aumentado bastante significativamente. Peso e percentual de gordura principalmente, tá? Então o que vocês precisam fazer? Aumentar o consumo de fibras do dia a dia de vocês. Então alimentos integrais, pães integrais, biscoitos integrais, aveia, né, os cereais integrais, arroz integral, massas integrais, tentar aumentar o consumo de salada crua, legumes, para aumentar o consumo de fibras, para que vocês consigam ficar mais saciados e não tenham a necessidade, a vontade e o desejo de comer esses alimentos, certo? Esses alimentos gordurosos, com carboidratos, com açúcares, esses fast foods em geral. Então ter uma alimentação assim é super importante. E se manter hidratado vai fazer com que vocês também consigam segurar esse apetite, tá? Modular esse apetite e consumir menos calorias do que o ideal, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é comer devagar e uma dica que eu dou pra vocês que dá super certo é comer em etapas. Primeiro vocês começam se alimentando com um pratinho de salada, depois vocês botam um feijãozinho numa canequinha e comem como se fosse um caldinho, e quando vocês vão fazer o prato principal, que teria um pouquinho o carboidrato, os legumes, a proteína, possivelmente vocês vão colocar muito menos quantidade do que vocês colocariam. Não pule refeições, tá? Criem rotina, criem horários para vocês se alimentarem. Façam um café da manhã, façam um almoço, parem para fazer um lanche da tarde, porque é à tarde que a gente fica beliscando o tempo inteiro, e parem para fazer um jantar cedo. Se precisarem comer mais tarde, porque estão indo dormir muito tarde, que também não é tão recomendado, mas se estiverem indo dormir mais tarde do que o normal, façam um lanche leve na parte da noite, porque essa alimentação pesada, como um jantar na parte da noite, vai piorar também esse ganho de peso, tá? Então pensem nisso, e essa é a dica que o Cuidar dá pra vocês, e espero que vocês possam passar por esse período com muita saúde, seguindo todas as orientações.